Beleza, galera? Hoje é dia de dica aqui no seu canal 3 mais dicas, e o tema de hoje é criando uma arte com splash. E para quem não sabe, o splash é aquele movimento que o líquido faz no momento do impacto, quando atinge alguma superfície. Se você já está curioso em saber como faz, já vai deixando seu like, sua inscrição para aprender essas e outras técnicas de edição. Valeu? Bora pro vídeo! Bom pessoal, para começar eu fiz uma busca aqui pela palavra background orange na nosso Google Imagem. Achei uma imagem aqui bastante interessante. Não é essa, é a imagem de fundo. Então simplesmente a gente vai clicar aqui com o botão direito, copiar a imagem, e mesmo que ela esteja aí com assinatura, né, já que é uma imagem paga, eu vou querer essa imagem ela desfocada, então essa marca d'água ela não vai aparecer. Vou voltar aqui no meu Photoshop, Ctrl V, Ctrl T para a gente redimensionar aí a imagem. Ok. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. E agora vamos aplicar aqui um desfoque. Desfoque gaussiano. Ok. Após o desfoque, você vai colocar ela lá embaixo de toda a pilha e clica na camada e arrasta para baixo. Ok. E aí na imagem de cima, você já pode ter aí baixado essas laranjas, né? Na imagem de cima a gente vai em selecionar subject ou selecionar assunto, selecionar objeto, não me lembro como está no português, mas seguindo esse caminho aí vai ser fácil vocês se acharem. Mas um detalhe que a imagem das laranjas tem que estar selecionada primeiro, depois vai em select, subject. Após a seleção, você vai clicar no botão de máscara. Vamos dar um zoom aqui, eu utilizo Ctrl Backspace, clico com o botão esquerdo e arrasto para a direita para aproximar. Entanto, então vamos lá. A princípio a seleção está perfeita, apesar de pequenas bordazinhas aí não estarem me agradando muito. Então eu vou reduzir um pouco essa máscara. De que forma? Com a máscara selecionada eu vou em filtro, outros, mínimo. Esse filtro vai fazer com que a máscara ela contraia um pouco. À medida que você aumentar o raio, vou exagerar aqui para vocês perceberem, ela vai contrair a nossa máscara, né? Ou seleção. Aqui um raio de 1 eu acho que está de bom tamanho. Notem, eu tenho aqui a borda serrilhada, como eu contraí um pouco, ele tirou aquela bordazinha. Então a gente já tem aí uma seleção, uma máscara refinada, né? Então, após a máscara, acho que a gente pode entrar com detalhes de sombra. Eu vou criar aqui uma camada abaixo, segurando a tecla Ctrl, clico no sinal de mais, e ele cria uma camada nova embaixo da camada selecionada. E essa camada a gente vai chamar de sombra 1. Com a ferramenta pincel, na cor preta, a gente vai achatar esse blush. Como é que é feito isso? Clica com o botão direito, vem aqui ó, nessa bolinha e joga para cima, quase encostando na outra. A dureza em 0. Lá em cima no fluxo, vamos diminuir, pode ser 1%. Vamos reduzir um pouco mais esse pincel. Eu gosto muito de utilizar atalhos, então eu vou clicar, segurar a tecla Alt, botão direito, arrasto para a esquerda. Se eu arrastar para a direita ele aumenta, esquerda diminui. Ok? E nesse primeiro instante a gente vai estar fazendo a sombra de contato, que é a sombra onde o objeto encosta na superfície. Ok? Então, devagarzinho, um clique aqui, ó, balançando para lá e para cá, a gente vai pintando ali, gerando ali a sombra de contato. Acho que a gente pode jogar aqui um 6%, um pouquinho menos, 4%. Acelerar um pouquinho esse processo.
Então é a sombra de contato, onde o objeto toca a superfície, ok? Eu gosto de fazer com esse pincel achatadinho, que ele já dá uma facilidadezinha ali, ó, do comprimento da sombra. Agora a gente vai gerar uma outra camada, uma camada nova. Vamos aumentar esse pincel. E agora a gente vai fazer aquela sombra um pouco mais difusa, né? Ali é a sombra de contato, onde você tem mais definição da sombra. E agora você vai fazer uma sombra um pouco maior, que é aquela sombra mais difusa, onde vai se afastando do contato ali do objeto. Ok? Jogando para um lado, para o outro, devagarzinho. Notem como fica bem realista aí essa sombra. Bom, tá bem legal. Acho que agora falta aqui uma sombra atrás deles, né? Atrás aqui das laranjas. Não tem como a luz ter entrado aqui, então vamos completar aqui com uma sombra aqui por trás. Bom, beleza. Sombra de contato tá show de bola. A gente pode dar uma alongada aqui usando o filtro Blur, Motion Blur, que é um desfoque de movimento, né? Ele vai dar uma alongada ali na nossa sombra. Pouquinha coisa. Pode fazer na mão também, mas caso você erre ou tenha a mão mais pesada, né, não tem um costume, você pode diluir um pouco essa sombra com um desfoque de movimento. Então vamos voltar lá na nosso querido Google. Eu pesquisei aqui uma textura de madeira. Eu curti bastante essa madeira escura, mas eu acho que não combina muito com o nosso tema. Vamos ver aqui, um tomzinho de madeira mais claro, pode ser essa aqui. Apesar da assinatura ali, acho que não vai atrapalhar a gente não. Então, botão direito, copiar a imagem. Vamos voltar aqui para o nosso Photoshop, colar a imagem, Ctrl V. Nesse instante, eu vou esconder aqui a laranja. Essa madeira eu quero por debaixo da sombra. Ctrl T, vamos aumentá-la aqui, aumentar para cá, vou fazer uma cópiazinha, Ctrl J, a camada da madeira que está embaixo, você vai arrastá-la para baixo, ok? A de cima, vou arrastar um pouquinho também, vamos dar novamente um Ctrl T aqui. E eu vou dar mais uma alongada aqui nessa madeira. Só que antes eu vou criar uma perspectiva, deixar a madeira com a impressão de estar nesse ângulo, ok? E agora eu vou dar aqui um pulo do gato para vocês. Nessa madeira de baixo, eu vou criar acima dela uma camada totalmente nova, sem nenhuma imagem. Vou vir aqui no nosso ferramenta de gradiente com a cor preto para o transparente. Eu vou clipar essa camada que está em branco com a camada de baixo. E aí, à medida que eu arrasto um degradê para cima da imagem, ele vai criar, achei aqui o ponto, a união aqui que faz entre uma madeira e outra está aqui, para dar aquela ideia que a madeira está vindo um pouco mais à frente, fazendo sombra com a madeira de baixo, ó. Vou abrindo aqui um pouco mais, ok? E eu vou dar uma escurecida nessa madeira de baixo também. Ctrl M para habilitar curvas, vou dar uma escurecidazinha, show de bola. Vamos habilitar novamente aqui as laranjas. E aí já está acontecendo aqui, ó, a transformação das nossas imagens. Acho que essa imagem, essas madeiras podem ser um pouco mais escuras.
Bom, Ctrl M. Na verdade elas precisam mesmo ficar um pouco mais escuras. Acabei esquecendo que o nosso splash ele tem que aparecer. Como o splash é de cor clara, eu preciso de um contraste de fundo para que ele apareça, ok? Então, chegamos a esse ponto aqui. Acho que já é uma boa hora da gente trabalhar os splash, né? Eu já baixei esses splash da internet. Basta vocês pesquisarem com a palavra splash, você vai ter bastante variação aí. Procurem imagens em PNG, mas caso vocês não achem, pode ser também uma imagem com fundo branco que vai dar certo do mesmo jeito, sem nenhum problema. Então, deixa eu pegar a minha primeira imagem de splash aqui, vou arrastar para o Photoshop, vou abrir aqui no ladinho para ser um novo documento, ok? E aqui vai acontecer a mágica. Vamos dar um Ctrl A, Ctrl C para copiar. Vamos gerar aqui uma máscara. Segura a tecla Alt, clica na máscara, Ctrl V. Ctrl D, remove a seleção. O porquê disso tudo? Muitas das vezes a gente vai olhar a imagem e vai achar muito complicado, né? Tem muito detalhe para recorte, tem área de transparência, o corte não fica legal. Às vezes a resposta está na própria imagem, né? O que eu fiz? Eu copiei a imagem original, ela colorida, colei na máscara. E agora eu vou inverter. Ctrl I para inverter, né? Inverter as cores. Vou voltar aqui para minha camada. Deixa eu jogar aqui uma cor de fundo, só para a gente ver como é que ficou. Tá show de bola. Ah, mas tem aí umas areazinhas brancas e tal. Ok, mas ela toda vai ser branca, né? Vou clicar aqui na camada novamente. Eu posso vir aqui em Edit Fill, escolher uma cor de primeiro plano. Se a cor branca que está no primeiro plano for a minha cor, show de bola. Caso eu queira escolher uma cor diferente, eu vou em Color e escolho aí a cor que vai se adequar ao meu layout. Mas no caso eu quero branco mesmo, ok. Tá aí pronto o nosso splash. Vou remover aqui o fundo, clicar na máscara com o botão direito e pedir para aplicar na layer, né? Agora é só pegar essa layer aqui e jogar para o nosso documento. Tá pronto aí o nosso splash. Agora a gente só vai ajustar aqui dentro da imagem. Dá um Ctrl T, vamos dar uma reduzida aqui, jogar para cá, rotacionar. E galera, se você já está curtindo até aqui, é uma boa hora de vocês aí se inscrever no canal para não perder as próximas dicas. Beleza? Conto com vocês aí nos vídeos para ajudar a crescer esse canal e fortalecer aí nossa comunidade de Photoshop. Beleza, ó, encaixei ali o splash. Vou marcar um OK, vou duplicar essa camada, vou jogar para um outro canto, Ctrl T, botão direito, e vou fazer aqui algumas distorções para poder diferenciar do nosso outro splash ali, para não ficar tão parecido. Também posso usar as outras imagens, né? Deixa eu fechar esse aqui que eu não vou precisar mais. Vou lá na minha pastinha. Deixa eu pegar esse outro splash aqui. Voltar para o Photoshop e abrir numa camada nova. Sempre fazer isso numa outra camada fora do nosso layout. Então, vamos repetir a ação. Ctrl A, Ctrl C, abrir uma máscara, segura Alt, clica na máscara, Ctrl V. Ctrl D remove a seleção, Ctrl I inverte, botão direito na máscara, aplicar layer à máscara. E agora a gente precisa pintar essa área de branco. Na verdade é para ter feito antes, mas caso você esqueça, você pode voltar um passo no histórico ou simplesmente vir aqui e bloquear os pixels. Assim, quando você for aplicar o preenchimento, escolhe a cor que você quer, eu quero a cor branca mesmo, dá OK. Ele vai pintar somente aonde a área de pixel, onde não tem cor, não tem pixel, ele vai manter transparente. Posso desabilitar novamente aqui.
e arrastar essa camada lá para o outro documento, igual a gente fez com o primeiro. Então, Ctrl T, vamos reduzir que está grandão isso aqui. A gente pode até deixar esse splash ali para cima, ó. Fica legal também, só que eu vou jogar ele para trás da laranja. Vou fazer uma cópia dele, jogar para cima da laranja, dar uma reduzida. Vamos rotacionar aqui para diferenciar um pouquinho, né? Ok. Então acho que chegamos já num ponto bacana. Nesse ponto aqui, galera, eu acabei ficando sem o áudio. Eu vou refazer pelo histórico, tá ok? Foi só alguns elementos que eu acrescentei, né? Coloquei ali o texto. Depois acrescentei aqui um galinho, né? De laranjeira mesmo. Fiz mais uma cópia, diminuí. Fiz outra cópia. Coloquei no outro cantinho. E a partir desse ponto eu comecei a dar alguns desfoques. Esse primeiro desfoque aqui, que é dessa folhinha, eu fiz pelo Path Blur, né? Você vai lá em filtro, galeria, galeria de desfoque, Path Blur, ok? Depois foi no outro galinho, usei já um desfoque de gaussiano. No outro, só para fazer um comparativo com o Path Blur, parece a mesma coisa, né? Eu fiz um Motion Blur, que é um desfoque de movimento. Criei uma nova camada acima da última camada, na camada base, né, essa camadinha aqui. Eu criei uma camada nova acima para poder gerar aqui um brilho, né, um branco atrás do texto, para você ter um contraste. Ó, fui pintando, abrindo um pouco mais a cor. Depois eu dei um gaussiano, expandi e finalizei dessa forma. Então tá aí, galera, obrigado por assistir até aqui. E se inscreva aí para as próximas dicas, fica ligado, ativa o sininho, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo.